Agora sim, está compartilhando. Uma boa noite a todos. Sou o Marco Bueno, terapeuta integrativo. Estou aqui para conversar um pouquinho com vocês. E hoje a gente escolheu um assunto diferente, né? Hoje a gente escolheu para falar de óleo essencial, mas de um óleo específico, né? E o óleo que eu escolhi para a gente começar a conversar aí, né? E se vocês acharem interessante, a gente pode repetir várias vezes com outros óleos. Eu escolhi o vetiver. Por que o vetiver? Né? Porque o vetiver é um óleo meio que coringa, né? As pessoas pouco conhecem, mas ele tem aí um potencial enorme, né? Para que a gente possa trabalhar com ele, né? O que é possível fazer com o vetiver? É um óleo bem interessante. Então, eu queria compartilhar com vocês tudo o que eu estudei sobre o vetiver, né, como é que ele funciona, né, e para que ele funciona, né, e como é que a gente pode utilizá-lo aí no nosso dia a dia. Então, se vocês fiquem à vontade de me interromper, de fazer perguntas, aquilo que eu conseguir efetivamente explicar, eu vou explicando, e se eu tiver alguma dúvida que eu não consiga responder, eu prometo aqui pesquisar para que a gente possa esclarecer a todo mundo aqui como é que o óleo vetiver funciona, né? Então, a gente vai começar a falar um pouquinho desse óleo aqui, já com todo mundo já conhece um pouquinho do vetiver, né? Então, quem é o vetiver, né? Do que a gente está falando? O vetiver é um óleo essencial, tem um nome científico, né? Que é quase que impronunciável, né? Vetiveria zizanioides, né? Que é um nome científico dele, só para curiosidade, né? Não é importante a gente saber disso, a não ser quando a gente vai buscar lá um estudo científico sobre ele, né? É um óleo que é originário da Índia e do Haiti. A do Terra, ela usa o produzido no Haiti, né? Para quem conhece bem a do Terra, conhece o conceito de co-impacto da do Terra, né? Ela escolheu o Haiti em função do co-impacto, né? Um dos países mais pobres da América, do Terra conseguiu aí, então, criar um modelo de negócio dentro do Haiti, onde extrai o vetiver, né, das plantações lá, e faz um bem danado, né? Quem já teve a oportunidade de ver como é que é o trabalho do co-impacto da do Terra, pode conhecer um pouquinho desse trabalho da do Terra, que ajudou muito essa região do país onde é produzido o vetiver, levando água, né, levando oportunidade de trabalho para uma região tão pobre como é o Haiti, né? Então, é algo realmente espetacular. Mas vamos falar um pouquinho do óleo, né? Um óleo milenar, já é usado há milhares de anos na região da Índia, um óleo conhecido como o óleo da tranquilidade. Então, quem conhece um pouquinho de Ayurvédica vai entender o que eu estou falando, né? É uma medicina que já usa esse óleo milenarmente, né? E ele é conhecido na Ásia como óleo da tranquilidade. Então, ajuda muito. Característica dele é que ele é regenerador e tranquilizante. Ele realmente tem essa característica, né? Então, a gente vai trabalhar com ele dessa forma. Dentro do uso dele, que a gente pode fazer, ele é um óleo tranquilo de usar, ele pode ser usado topicamente, ele pode ser usado por inalação, ele pode ser ingerido, e ele pode ser, inclusive, usado puro na pele, que ele é um óleo bem suave,
ele não tem contraindicação nenhuma. Então, a indicação dele é muito legal. A planta do vetiver, né, que é uma raiz, é uma erva, na verdade, o óleo é extraído da sua raiz, mas a planta é uma erva que chega num tamanho de quase 6 metros de altura, né? Ele não é uma planta pequena, não é uma planta grande, mas tem uma raiz característica diferente de qualquer outra do tipo de planta. Ela tem uma raiz profunda. A raiz pode ser maior do que de muita árvore, e ela não espalha, né? Ela vai na profundidade. Então, ela é muito usada para conter encostas de terra, né? Regiões onde passa, por exemplo, linha de transmissão, onde passa ferrovia, tal, essas coisas. As pessoas plantam o vetiver para conter erosão, né? É uma característica da planta, né? E é uma planta tem mais de 100 componentes, né? A gente não vai falar de todos, né? Mas é uma planta que tem muitos componentes químicos na sua formação. A gente tem os principais, né? Que é o alfa e o beta vetivones, que são responsáveis pelas características. É aí que a gente vai falar um pouquinho mais, né? Dessas características. Mas é um óleo, por isso ele é tão versátil, né? Porque ele tem muitas características, né? Ele tem muitos componentes químicos na sua formação, e por isso ele é antispamódico, né? Ou seja, ele consegue aliviar dores, pressões sobre o sistema digestivo. Ele é antisséptico, né? Então ele pode usar como sendo antisséptico. Até um estudo científico da Universidade da Carolina do Sul que juntou vários óleos, né, e pesquisou aí para ver qual que era o melhor óleo antisséptico, e escolheu o vetiver como o melhor resultado. E aí, comparando com canela, com cravo, com óleos potentes nessa questão antisséptica, né? E o óleo do vetiver realmente surpreendeu a todo mundo. A gente encontra o vetiver da forma comum, né, de óleo puro, né, que vem individualizado, mas a gente também pode encontrar em 2 outros blends da doTERRA, né? A gente encontra o vetiver no Tinker e encontra o vetiver no iTunes, né? Ambos são direcionados a foco e atenção, né? Porque, como a gente falou, né, o vetiver ele é tranquilizante, então é um óleo que acalma, né, que regenera, não? Então o Tinker e o iTunes têm essa característica também, né? O, o óleo vetiver a gente vai conseguir combinar bem, né, com óleos que têm essa característica também, por exemplo, lavanda, o sândalo, o nardo, o ylang-ylang, né? Ele consegue combinar bem com esses óleos que são calmantes. Além de antispamódico e antisséptico, ele também é estimulante. Ele é imunoestimulante, então ele melhora o sistema imunológico, né? Ele é sedativo, ele é tonificante, ele é vermífugo, né? E rubefaciente, né? Então ele ajuda a dar cor na pele. Como é que ele é extraído, né? Como é que a gente obtém o vetiver? Pega-se a raiz do vetiver, coloca num destilador a vapor, e pela destilação a vapor é que a gente obtém o vetiver. Precisa mais ou menos, como qualquer óleo essencial, uma quantidade muito grande de vetiver, de raiz de vetiver, para conseguir uma quantidade muito pequena de óleo, né? Então, um destilador vai colocar lá 500 quilos de raiz, e vai sair uma quantidade bem pequenininha de óleo, né? Porque é um óleo que realmente é difícil de destilar, né? Porque a quantidade que ele produz é muito, muito pequena.
né? Ele tem um aroma rico, né? É exótico, meio amadeirado, né? E bem complexo. Então, ele é muito utilizado há muitos anos, né? Milenarmente, principalmente na Idade Média, para fazer perfume masculino, né? Ele era usado na Europa para fazer perfume masculino. Hoje, ele ainda é usado na fabricação de cosmético, né? Principalmente de perfume, principalmente como fixador de aroma. Então, a indústria de perfume usa o vetiver como fixador. E tem algumas enfermidades que a gente tem mais conhecimento, que ele é mais usado, né, que a gente trabalha. O DDA, que é o transtorno de atenção, TDAH, né, que é o aspecto autista, foco, concentração. Esse daí é um uso conhecido que a gente tem para auxílio do vetiver, né? Tem bastante uso também no TEP, que é o transtorno pós-traumático, a depressão, a ansiedade, né? Você consegue utilizar bem o vetiver e conseguir resultados expressivos usando o vetiver para essas enfermidades, né? E, além disso, a gente tem também doenças de pele, né? Vitiligo, por exemplo, né? O vitiligo associado, né, combinado com DDR prime, com sândalo, traz um resultado já comprovados com o uso do vetiver. Mas a gente pode usar o vetiver também na própria produção de cosmético caseiro. Você pode usar o vetiver na sua casa para, por exemplo, fazer um tratamento de pele. Você pode pegar um creme base, né, neutro, né, que principalmente uma preocupação de não ter nenhum componente químico derivado de petróleo, né? Você pega um creme neutro, adiciona 3 gotinhas de vetiver e você vai ter um auxílio aí, por exemplo, para tratar a melasma, né? Para tratar o clareamento de pele, né? Hiperpigmentação. Então, você vai conseguir usar. Você pode fazer uma loção também, pode misturar ele com um óleo carregador, né? Então, um óleo de coco, você vai usar na pele. Você pode usá-lo para fazer rugas, né? Queloides, fibroses, né? Sobretudo para peles mais ressecadas e maduras, ou seja, aquela pele mais envelhecida. Então, a gente consegue um resultado bem legal fazendo cosmético caseiro com vetiver quando a gente está tratando da pele. Acne, oleosidade, não, então a gente pode usar no rosto, não tem problema nenhum com o uso do vetiver. Eu posso fazer o creme, posso utilizar. Posso usar na prevenção de queda de cabelo, ele é utilizado também para fortalecer os fios dos cabelos, lá para ajudar a evitar a queda do cabelo. Ele é usado para aumentar a elasticidade e o tônus da pele, né? Então, isso ajuda bastante para a gente melhorar aí a ação da nossa pele, né? Então, tem alguém com o microfone aberto, se puder fechar, eu agradeço. Obrigado, valeu. E aí, outro uso que é comum com o vetiver é nas massagens, né? Então, como ele é tranquilizante, né? Ele é um óleo que auxilia bastante a quem trabalha com massagem corporal. Então, você pode usá-lo na massagem. E ele é um óleo bem grosso, para quem já viu o vetiver, né? As pessoas costumam dizer que ele é tão calmante que você precisa ter calma para ele sair do vidro, né? Ele é bem delicado mesmo, você faz um exercício para ficar esperando ele sair do vidro, mas ele é assim mesmo, é para você ficar calmo mesmo, merecer o óleo que você vai receber.
Então, ele também pode ser diluído aí com óleo carreador, não, ou mesmo um creme hidratante para fazer massagem. E ele vai não só facilitar a massagem, mas ele vai estar tranquilizando a pessoa que está recebendo a massagem e vai ajudar no sono, né? É um óleo que traz um benefício grande na hora da pessoa dormir. Então, ela recebe a massagem e vai ter um sono tranquilo, né? Esse sono pode ser feito também, por exemplo, com um banho de imersão ou mesmo no difusor, né? Então, você vai ajudar a dormir bem com o óleo. É um óleo que auxilia bastante no sistema imunológico, né? Para quem mora em regiões frias ou que tem um inverno um pouco mais frio, né? Eu não posso falar nada porque hoje fez 34 graus aqui no Rio de Janeiro. Fez um dia lindo, aqui dá uns 30 graus e Rio de Janeiro, mesmo no inverno, não faz frio como faz frio em outras regiões, né? Eu já morei no sul do país, morava em São Paulo, então Rio Carioca não conhece bem o frio, né? Quando faz frio aqui, ele bota uma meia, mas não tira os shorts, né? Então ele tá sempre à vontade. Então mas para quem mora em região fria, né, dá para tomar um chá quente com 1, 2 gotas de vétiver, que vai melhorar muito o sistema imunológico e vai evitar que você tenha resfriados, gripes e esse tipo de doença que é comum no inverno. Então, você pode tratar isso com facilidade com vétiver nessa época. E você pode associá-lo também, por exemplo, com lavanda, com serenity, com balance, né, para reduzir o estresse. Então, quando você reduz o estresse, você reduz a produção de cortisol. Isso daí já auxilia o seu organismo como um todo, né? E aí também vai clarear suas emoções, vai ajudar. Como eu falei, ele é um tranquilizante, né? Ele é um óleo que ajuda bastante nesse processo. Mas ele faz muito mais do que isso, né? Os elementos químicos que estão dentro do vétiver, né, que ajudam, eles ajudam, por exemplo, a cobrir uma queimadura, a recuperar uma queimadura. Como eu falei, ele é antisséptico, né? Então, você consegue usar bem numa queimadura, numa estria, fissuras, né, da pele, então machucados, não? Você consegue curar as doenças de pele, né, com vétiver, com muita eficiência. Então, é um uso bem apropriado. Mas tem, popularmente conhecido com o uso do vétiver, a gente pode tratar, por exemplo, o derrame, né? É um óleo utilizado para pessoas que passaram por um derrame, então ele auxilia nesse processo, né? Respondendo a pergunta aqui, alguém me fez uma pergunta sobre o Serenity e a lavanda, né? A lavanda, o Serenity e o Balance, né? Então, você consegue clarear as emoções. Qual é a característica do vétiver, né? Ele é feito da raiz, e ele tem uma raiz muito profunda. É uma raiz que afunda na terra e chega até 2,5 metros de profundidade, né? Em linha reta, assim, ele desce assim, a raiz, né? Então, o conceito dele é realmente esse de aterrar, de trazer você para aquela firmeza, né? Para quem está precisando ter a mente clara, tal, conseguir ficar firme no lugar. Então, esse é o efeito nas emoções do vétiver. E aí você associa isso com lavanda, com serenity, com balance, você efetivamente vai ter um bom resultado, né? Eu tinha mais uma perguntinha que ela perguntou, o melasma, só o creme e o vétiver. Você pode aplicar só o vétiver, né? É que o vétiver é um óleo caro, né?
Então, mas ele pode ser aplicado diretamente na pele, porque ele é suave, ele não é astringente, então ele não tem problema. Mas você pode usá-lo num creme base, neutro, você pode usar com um óleo carreador, né? Então, você pode fazer uma base com um creme hidratante, você pode usar em conjunto com outros produtos, desde que esses produtos não tenham nenhum derivado de petróleo e nem óleo mineral. A indústria cosmética, infelizmente, utiliza, né, derivados de petróleo e óleos minerais na formulação da maioria dos produtos. Então, é só você tomar esse cuidado. Aí você vai conseguir usar na pele para fazer clareamento, melasmas, né, hiperpigmentação, tal, qualquer essas diferenças de pele, né? Então, outra coisa que o vetiver vai muito bem, quem tem problema de articulação, artrite, artrose, tal, que tem esses problemas de articulação, o vetiver pode ser utilizado e é muito bom você fazer o uso do vetiver para o distúrbio de articulação, né? Então, você consegue um bom proveito nisso. Como eu falei, os problemas de pele aí são gerais. Alguém está perguntando aí aonde comprar um óleo, um creme, né? Base hidratante para adicionar aos óleos essenciais. Depende da região onde você está, eu não sei onde você está. Geralmente você pode adquirir em farmácia de manipulação, né? Geralmente eles têm um creme base neutro, né? Você consegue fazer isso. Então tem que pesquisar um pouquinho na região aí onde vocês estão para saber como fazer isso, né? Outra coisa que a gente consegue com vetiver, né, é aumentar o nível de energia, né, do corpo, né, o nosso nível de energia. É um óleo que você colocar no difusor, ele é estimulante, energético, né? Então, você se sente melhor, né? Você vai ter mais energia no seu dia a dia usando o vetiver no difusor. Então, é bem interessante essa característica do vetiver, né? E como ele é calmante, né? Ele é tranquilizante, né? Entendo aí que ele traz calma, né? Ele não ele tem esse processo sedativo, mas ele também traz um processo de aumento do nível de energia. Ele consegue auxiliar na insônia, porque como você fica mais ativo e menos estressado, mais calmo, você consegue dormir melhor, né? Ele não é como a lavanda e o balance, o serenity, então, que vai te dar um sono mais mais profundo, mas ele vai te deixar mais calmo para que você consiga dormir, né? Ele vai diminuir o nível de pensamentos conflitantes, não? Essas coisas que você tem à noite, não? Então, ele auxilia bastante na questão da insônia. Então, ele é um auxiliar aí no tratamento da insônia. E com isso, ele também aumenta a libido. A libido é um processo interessante aqui, principalmente para homens, né? As mulheres que querem ajudar seus maridos aí na questão do libido. Foi descoberto recentemente que o aumento do cortisol aumenta também a testosterona. Porém, quando o cortisol cai, a testosterona some. Então, assim, quem tem um nível de estresse muito grande, né, produz muito cortisol, vai aumentar a produção de testosterona também.
Então, as pessoas achavam que isso era bom, porque, então ele vai aumentar a testosterona. Porém, quando baixa o cortisol, a testosterona simplesmente desaparece, né? Então, o que o vetiver faz? Como ele acalma e acelera o metabolismo, tal, ele te deixa tranquilo, ele diminui o estresse, ele diminui a produção de testosterona, então ele vai produzir, ele vai produzir menos colesterol, né? E aí ele vai regular a produção de testosterona. Então ele aumenta a carga de testosterona que a pessoa tem. Então vai produzir colesterol, vai subir a testosterona, mas não vai deixar ela desaparecer, né? Então aí com isso ele consegue regular, ele é um regulador hormonal. Isso para o homem. Para a mulher, o que ele faz? Qual que é o efeito do vetiver na questão hormonal? Ele simula a progesterona. Então, ele traz os efeitos que a progesterona, desculpa, progesterona não, o estrogênio, ele faz o efeito do estrogênio no corpo da mulher. Então, assim, mulheres que sofrem de TPM, que tem cólica, que tem alteração hormonal, que tem alteração emocional no período do ciclo menstrual, né? Ele vai aliviar essa cólica, ele vai aliviar essa TPM, porque ele vai fazer o efeito do estrogênio no organismo da mulher. Então, ele ajuda muito a equilibrar esse processo de produção do estrogênio. Então, é muito interessante aí para as mulheres que principalmente sofrem, né, nessa época, né, nesse período que é ligado ao período de TPM, né, de menstruação. Então, é interessante aí o uso do vetiver como regulador hormonal. Então, essas são algumas das características dele. Outra coisa que é muito interessante com o vetiver é que como ele controla aí essa parte da calma, né, da tranquilidade, ele também estimula o sistema imunológico, né, protegendo o corpo. Então, ele vai ativar o sistema imunológico, ele começa a proteger o corpo. Então, pessoas que estão em processo de quimioterapia, por exemplo, e usam a cisplatina não é em toda a quimioterapia que usa, né? São para algumas, por exemplo, câncer de pulmão, então, usa a cisplatina, que é um componente químico que vai na quimioterapia. Mas quem usa, isso debilita muito o organismo. Então, o vetiver ajuda a proteger o organismo porque ele ativa o sistema imunológico, que a gente sabe que a quimioterapia atrapalha bastante essa questão, né? Então, quem está em processo de quimioterapia, usar o vetiver é sempre uma boa recomendação, né? Vai trabalhar em conjunto aí, protegendo o organismo e aumentando, protegendo o sistema imunológico. Entendo que ele não aumenta o sistema imunológico, porque a quimioterapia, na verdade, o que ela faz é derrubar mesmo o sistema imunológico. Para quê? Para que o organismo trabalhe e mate as células que são cancerígenas, né? Então, por isso, isso que é o efeito da quimioterapia. Mas ele protege o organismo nessa ação da quimioterapia. Então, mesmo diminuindo aí a função do sistema imunológico, ele vai estar protegido, não deixando que o corpo se debilite, né, fique debilitado em função dessa ação. Então, é bem interessante. E outra coisa que ele faz, então, ele diminui o estresse, né? Então, como ele baixa o estresse, inclusive para quem está
fazendo quimioterapia. Isso auxilia muito no processo, como uma ferramenta auxiliar no processo de cura do câncer. Então, assim, é porque ele deixa a pessoa mais tranquila, né? O paciente fica menos ansioso para fazer o tratamento. Então, ele é uma ferramenta que pode ser usada junto com com o tratamento oncológico, né? E ele é um óleo que já foi pesquisado, ele não tem contraindicação, ele não tem rejeição, a gente pode utilizá-lo bem tranquilamente, né? Então, é bem interessante. Eu trouxe uma curiosidade aqui sobre o óleo vétiver, né? Como eu falei, ele é usado milenarmente, né? E na Índia, lá na região da Ásia, ele é usado pelas noivas milenarmente, né? A noiva era usado para santificar a noiva, né? Então eles entendiam que o óleo essencial de vétiver, né? O vétiver, ele tinha o poder de santificar a noiva, de proteger as noivas antes do casamento. Então elas eram banhadas com óleo essencial de vétiver antes de casar, né? E isso perdura em algumas regiões da Índia lá, usado até hoje para santificar as noivas antes do casamento. Eu achei bem interessante, quer dizer, um uso diferente aí que a gente tem do óleo essencial, para a gente ver que a cultura, né, já dos óleos essenciais, ela já existe e tem aí os seus usos de forma milenar, né? Eu falei que ele pode ser usado, então, como sedativo, né? Então, ele como sedativo também pode ser, ajuda bastante nessa questão da oncologia, né? Ele também é venífugo, então você pode usar ele para auxiliar em caso de uma desparasitação também. Ele é um óleo que ajuda nesse processo. Então, você pode usar ele de várias formas, como a gente falou. Vamos ver se vocês têm mais algumas perguntas. Vou ver aqui que apareceu mais uma perguntinha. Com relação ao óleo, Luciana, eu não sei te dizer, ao creme, eu não sei te dizer assim, aonde comprar, né? Vou ser sincero para você. Eu uso, a gente usa aqui, a gente faz uso do Vetiver, mas geralmente eu faço ele puro ou com óleo vegetal. O que você tem que procurar um pouquinho aí para ver onde pode achar um creme básico neutro, né? Então, eu não sei te dizer, não sei se eu consigo te ajudar sobre isso, não. No caso da quimioterapia, você pode usar, o melhor jeito de usar ele tópico, né, ou no difusor, né? Eu evitaria a inalação, porque você pode comprometer a quimioterapia aí da pessoa. Teria que conversar com o médico, saber aí qual que é o horário que ele faz a químio e não é interessante, mas topicamente você pode usar com segurança, ou no difusor também. É importante a gente saber que o uso no difusor, como é que funciona, né? Às vezes a gente duvida do difusor ou da inalação, porque a gente, às vezes, desconhece o processo cerebral. A gente tem um conjunto que chama o sistema límbico, né? O sistema límbico é um conjunto de glândulas que tem no cérebro
que recebe os estímulos do olfato, da visão, não, ele recebe os estímulos externos, né? E ele é responsável por nossas emoções. Então, todas as nossas emoções são disparadas através do sistema límbico. Então, o sistema límbico é responsável pelo nosso sistema parasimpático, né? Então, lembra que a gente já falou aqui sobre o sistema simpático e parasimpático, né? O simpático é aquele que cuida das funções que a gente não tem controle, respiração, digestão, né, batimento cardíaco, então, e o sistema parasimpático é aquele que cuida dessa parte que é ligada à satisfação, ao prazer, né, àquilo que nos dá a alegria de viver, né? Então, o sistema límbico é que controla isso. Então, quando a gente ativa o sistema límbico, a gente faz o nosso parasimpático funcionar. Quando o nosso parasimpático funciona, o nosso organismo funciona melhor. Por quê? Porque o simpático está cuidando daquelas coisas que é da nossa sobrevivência. Então, a gente sobrevive com o simpático, mas a gente vive com o parasimpático, né? Então, o parasimpático é o responsável por a gente sentir amor, por a gente sentir paixão, por a gente sentir o sabor, o alimento, né? O prazer de comer, o prazer de beber, né? O prazer de fazer amor, não, isso é tudo parasimpático. O simpático está preocupado lá de produzir energia, de fazer o coração bater, de garantir que vai entrar oxigênio, não, então ele vai te manter vivo, né? Mas o outro é que vai fazer você viver. E é ele que te dá qualidade de vida, né? Porque ele é que vai dizer para o seu coração bater no ritmo correto, né? É ele que vai acalmar o seu corpo para que o seu coração não dispare batendo, né? É ele que vai dizer que você está saciado, que você não precisa comer mais, porque se dependesse do simpático, você ia comer o tempo todo, né? Ia ser que nem um ratinho, o ratinho fica lá comendo o tempo todo, né? Por quê? Porque o metabolismo dele está acelerado, só tem o simpático, ele não tem o parasimpático. Então, ele come o tempo todo, ele não tem limite. Ele não vai... O simpático é o que faz a gente viver com qualidade. Então, quando a gente inala um óleo essencial, ele ativa diretamente o sistema límbico. Então, ele vai lá naquelas glândulas responsáveis pela nossa qualidade de vida e manda elas fazerem alguma coisa, né? Então, cada um com a sua característica, né, transforma lá o processo químico em elétrico, que vai lá no nosso cérebro e fala assim, opa, né, faça isso, faça aquilo, estimule tal glândula, estimule, né, e aí o sistema límbico vai estimular as glândulas necessárias. Ou, em compensação, quando é o simpático que tem que atuar, e quem dispara o simpático são as nossas emoções. E quais emoções? Aquelas mais primitivas. Então, o simpático é medo, é raiva, né? São as emoções aí primárias. Então, está ligado ao medo, né? A fuga, a coragem e o enfrentamento. Então, ele prepara o organismo para sobreviver. E quando isso acontece, a gente estressa, né? Então, quando o simpático funciona, a gente está estressado. Quando o parasimpático funciona, a gente está tranquilo, a gente está se acalmando. Então, é um equilíbrio que a gente devia realmente se equilibrar, né? Então, ter o simpático e o parasimpático trabalhando juntos, mas, infelizmente, a vida moderna nos obriga a que a gente fique só com o simpático funcionando. Então, entendam que estresse não é só uma briga, mas estresse é assim, quando eu como um sanduíche, eu estresso alguma coisa no meu organismo.
né? Então, o meu sistema digestivo começa a trabalhar, ele está estressado, né? Então, eu estou estressando, né? Por isso que a gente não pode nadar depois que come. Por quê? Porque o organismo está estressado. Se eu faço um mergulho na hora que eu estou me alimentando, né, que acabei de me alimentar, o que eu vou fazer? Eu vou tirar toda a tensão, todo o estresse que está ocorrendo lá no meu sistema digestivo e vou levar isso para algum outro lugar. Então, aquela função vai parar e eu vou para outra função, que é a respiratória, que é a da pele, a temperatura, não? Porque eu mergulhei. O que vai acontecer? Vai dar uma congestão. Então, aí é o sistema simpático entrando em colapso, e aí a gente pode até vir a óbito. O parasimpático não. O parasimpático está trabalhando, vai estar sempre fazendo a gente se acalmar, se tranquilizar, vai estar organizando a nossa vida, vai estar diminuindo esse estresse. Então, tudo que estressa, né, se estressa demais, é como um carro que está o tempo todo andando acelerado, né? A pessoa fica com o pé no acelerador o tempo todo, chega uma hora que o motor funde. O nosso corpinho, infelizmente, é como um carro, né? Se a gente manter ele acelerado o tempo todo, não fazer o parasimpático funcionar, ele vai fundir. Independente se o carro tem ou não tem ar-condicionado, se ele tem de luxo ou não é de luxo, tá? O nosso corpo é a mesma coisa, né? O luxo, o ar-condicionado, o banco de couro, tal, é o parasimpático, né? O motor e a mecânica é a parte simpática, né? Então, um faz o carro andar e o outro dá o prazer de você dirigir. Então, no nosso organismo é a mesma coisa. O vetiver tem essa característica de privilegiar a parte do conforto, né? Vai lá e vai fazer você viver com qualidade. Então, ele tem essa linha de atuação, né, no parasimpático. Então, a gente vai trabalhar junto desse processo. Então, ele vai cuidar para que a gente possa viver com mais qualidade. Então, a gente pode usar ele muito bem, principalmente se eu associar com óleos essenciais que podem nos trazer essa condição. Então, como eu falei para vocês, alguns óleos eles vão muito bem. Por exemplo, o Lícia. O Lícia é um óleo essencial da Doterra que cuida da limpeza, né? Ele refresca, ele edifica. Então, é um óleo que pode ser associado aí ao vetiver. A lavanda, né? Você consegue fazer uma associação, um blend bem legal com lavanda, principalmente quando você está tratando questões de pele, né? Então, você pode usar, ele é refrescante, não? Ele vai conseguir aí um resultado muito interessante. Quando você está fazendo foco, concentração, então você pode usar aí o sândalo, né? Vai ajudar bastante nesse processo de foco e de atenção, né? Quando você combina, por exemplo, ele com melissa, então você vai diminuir depressão, vai diminuir ansiedade. Então, tem um uso bem interessante. Desculpa, eu não ouvi. Foi uma pergunta? Acho que não. E outros que podem ser o vitiligo, né? Como eu falei, a questão da pele, você pode associar com o DDR Prime e o sândalo, né? Ele vai trazer um conforto. Vitiligo é uma enfermidade autoimune, né? Ela não tem cura, mas ela pode ser diminuir a velocidade em que ela se expande, né? Então, você pode conter o avanço do vitiligo, né?
Então, você usa aí o DR Prime e o Sandro nesse processo. Você pode combinar ele com o nado. O nado é excelente para melhorar a qualidade do sono, né? Você pode usá-lo para associar com o ylang-ylang, por exemplo, para a questão da libido, né? Então, você vai ter um resultado muito legal utilizando ele para libido. Alguém fez uma respeito do sono, né? Então, o que você pode usar? Você pode usar o, o vetiver com o nado, você pode usar ele com a lavanda, você pode usar ele com balance, você pode usá-lo com o serenity, pode usá-lo com o balance e com a lavanda, né? Evidentemente, ajuda bastante aí. O óleo essencial é bem interessante nesse processo do sono, né? Porque ele é bem tranquilizante. Então, você consegue um bom resultado na hora de dormir, né? E como usá-lo? Você pode usá-lo junto com o óleo que você escolher, a lavanda, o serenity, o balance. Você não precisa usar os três, não, é um ou outro. E você pode pôr uma ou duas gotinhas no difusor, né? E dormir com o difusor, ou pode pingá-lo, uma gotinha no travesseiro, né? Se for criança, eu recomendo pingar no travesseiro, né? Então, você pinga uma gotinha de vetiver, uma gotinha de lavanda ou de serenity no travesseiro, que a criança vai dormir e a pessoa vai dormir bem, né? Você pode combinar para dormir com cedro, né? Então, o cedro também é poderoso para a questão do sono. Ajuda, sim, o vetiver e o ylang-ylang ajudam, sim, mas você pode fazer uma sinergia, usar topicamente, ele é melhor se você pegar o vetiver e ylang-ylang e passar nas coxas, por dentro das coxas, né? Tanto no homem como na mulher, ele vai ter um efeito melhor, né? Mas pode ser usado no difusor, sim, que ele também traz um bom resultado. E o ylang-ylang, ele já é afrodisíaco por si só, né? Ele já aumenta a libido, e junto com o vetiver vai dar a calma, vai diminuir a ansiedade, né? Porque muito da questão do libido está ligado à ansiedade. Então, ele diminui a ansiedade. Essa é a função dele nesse processo. Então, você consegue um bom resultado com a junção dos dois. Então, lembrando que muito do que a gente falou aqui, problemas de pele, problemas de ansiedade, de depressão, a gente tem que lembrar sempre, buscar a causa raiz do problema, né? E 80%, 85% dessas dificuldades que a gente falou aqui, ela passa pelo intestino, né? Lembrando que o intestino é o segundo cérebro. Então, lá no intestino é que são criados os nossos receptores, as nossas células nervosas. Tá? Muitas delas são criadas no intestino e sobem para o cérebro pelo nervo vago. Então, se a gente não tem um intestino regulado, né, às vezes a gente aparece com uma série de problemas como esse que a gente vai tratar. O vetiver vai ser ótimo, os óleos que a gente está falando aqui serão ótimos, mas não resolverão o problema. Eles vão ser crônicos, né? Então, eles vão ajudar nos sintomas, mas não vai resolver o problema. Então,
esses problemas que a gente comentou aqui, quase todos eles, né? Problemas de pele, problemas de articulação, problemas de libido, problemas de sono, né? Quase todos eles aqui passam por uma questão de intestino, né? Então, passar por um processo de desparasitação, usar com uma certa frequência um Zendocrine, por exemplo, ou um Gengest, né? Para ir regulando o nosso intestino, modular o intestino, ajuda bastante a gente eliminar muito desses problemas. Até a parte hormonal, não, essas coisas a gente consegue melhorar bastante se a gente tem um intestino regulado, né? Às vezes a gente não se dá conta, mas assim, o conhecimento popular diz muito, né? O que é uma pessoa enfesada, né? Uma pessoa com raiva, uma pessoa brava, tá? Ela está enfesada por quê? Porque o intestino dela está cheio de fezes. É por isso que veio o nome, né? Enfesado, né? Então, é porque ela está com o intestino desregulado, então ela fica estressada, nervosa, tal. Então, daí que a gente pode passar por essa questão. Então, sempre olhar, principalmente quando a gente já está auxiliando outras pessoas, tá? Ver se a causa raiz não pode ser uma deficiência gastrointestinal, né? E aí fazer um processo normal de uso, né, da desparasitação, da modulação intestinal, lá, usar um orégano de vez em quando, colocar lá nas nossas receitas, né? Tem uma série de óleos essenciais que a gente pode usar na culinária, e a gente às vezes não se dá conta, apesar de saber que pode, né? Principalmente a gente que trabalha com do terra, né? Tem aí orégano, tem manjerona, tem uma série de óleos, né? Limão, tomilho, né? Essas coisas que têm funções mágicas aí com relação ao intestino, né? E a gente não faz uso, né? Às vezes por próprio desconhecimento, né? Eu recomendo sempre usar. Eu faço molho de tomate na minha casa aqui, não pode funcionar, não pode ser feito sem usar manjericão, né? Eu uso manjericão em todo o molho que eu faço de tomate. Aí, o único cuidado é de não ferver o óleo essencial. Então, assim, você só vai pingar o óleo essencial depois que ele estiver pronto. Aí você apaga o fogo, pinga uma gotinha, porque às vezes precisa. A gente gosta muito aqui do manjericão, mas porque fica com gosto de manjericão o molho, né? Então, às vezes, um palitinho você molha no óleo e mistura, porque ele é bem concentrado. A mesma coisa com orégano, a mesma coisa com tomilho. Então, você pode usar esses óleos para fazer uma modulação aí do intestino na própria alimentação, né? Então, no molho de salada, não, então você vai fazer, em vez de usar limão, usa o óleo essencial de limão mesmo, né? Então, você consegue usar num peixe, não, essas coisas. Quando você aquece muito, né? Se ferver, ele vai perder o efeito terapêutico. Não perde o sabor, mas perde o efeito terapêutico. Mas você pode utilizar. Então, às vezes, a gente está pensando aqui em usar o vetiver, que é um óleo mais caro, e às vezes a gente resolve o problema com óleos mais em conta, né? Principalmente esses que são usados na gastronomia, né? Então, a gente pode um dia aqui marcar, eu falar um pouquinho aqui de óleos para gastronomia, que a gente tem várias opções aqui, várias receitas que podem usar os óleos essenciais. E traz um resultado terapêutico muito legal, né? O óleo de manjericão tem uma infinidade de usos, né? Ele é muito bom para uma série de coisas, né? Tem bastante coisa que o óleo de manjericão, o nome é manjerona. Manjerona quer dizer mãe, né? É um óleo mãe, então ele tem
tem um uso, eu posso um dia falar aqui só do que é possível fazer com óleo de manjerona, né, com manjericão. E a gente vai ficar aqui o mesmo tempo que vai falar do vetiver aqui, a gente pode falar do uso da manjerona, mas ele é muito bom, né? E assim com todos os outros. Os endocrine e o Gengeste para uma desparasitação, o melhor é endocrine para você fazer o detox, né? E o Gengeste você usa para regular o intestino, mas para fazer a desparasitação, o melhor é o On Guard Soft Gel. Então, você usa primeiro os endocrine, desculpa, você vai usar primeiro os endocrine no detox, e depois você vai fazer uma desparasitação 2 vezes, né? Lua nova e lua cheia, você vai usar o On Guard Soft Gel. Aí você vai ter um processo de desparasitação bem eficiente. E que você pode fazer 2 vezes por ano, né? Não é uma coisa que você vai fazer todo mês. Toma 2 cápsulas pela manhã de Zendocrine por 7 dias, depois espera a lua cheia ou lua nova, faz o uso do On Guard 7 dias e espera chegar a próxima lua cheia ou nova e usa de novo o On Guard 7 dias. Aí você tem um processo de desparasitação bem eficiente. A do Terra fez uma mistura de óleos aí com On Guard que vai orégano, tomilho, não, vai todos os óleos que são necessários para a desparasitação, funciona muito bem, né? Então, o vetiver e o manjericão, sim, vai ajudar você a equilibrar suas emoções, com certeza. Mas o vetiver você não precisa usar os dois, né? Você pode usar só o vetiver, não você vai conseguir. O que eu estou falando aqui, né, que eu coloquei para vocês, é que às vezes o desequilíbrio das emoções está ligado a uma inflamação, né? E a inflamação intestinal. Então é muito comum, não é raro não. 80% das enfermidades que a gente tem, ela tem como origem uma inflamação intestinal, né? E aí eu estou falando de todo tipo de enfermidade. Obesidade, eu estou falando de ansiedade, de depressão, de doenças de pele, como psoríase, como o próprio vitiligo. Então, ela pode ser originada por uma disfunção imunológica que foi causada por uma inflamação intestinal. Existe no intestino uma barreira, né? O intestino, a parede da barreira do intestino, a gente já falou disso aqui, ela barra a saída das bactérias para a corrente sanguínea. Então, é a flora intestinal que barra isso. Às vezes, ela fica vulnerável e as bactérias, os fungos e as coisas saem para fora e caem na corrente sanguínea. Então, esse mesmo processo que a gente tem, essa barreira, a gente também tem no cérebro, né? A gente tem uma película no cérebro que barra a entrada de qualquer coisa no cérebro. Então, todas as toxinas, todas essas coisas não vão para o cérebro. É muito raro a gente ir para o cérebro. Só que quando a gente tem uma inflamação intestinal, essa barreira ela pode migrar, porque como o intestino é ligado ao cérebro, ela vai e contamina essa barreira e ela fica permeável, né? A gente tem um leak gante lá no intestino e a gente tem no cérebro chama-se leak branch,
né? Essa película, né? Essa proteção que a gente tem no cérebro, ela acaba ficando vulnerável. E aí as toxinas a gente acaba recebendo no cérebro. E uma toxina que a gente recebe mais é o glutamato, né? Então a gente fica com intoxicado de glutamato. O cérebro fica intoxicado de glutamato. E aí o que acontece é que a gente fica com a síndrome do pensamento acelerado. Então, a gente não consegue mais parar de pensar. A gente não consegue dormir porque está pensando o tempo todo, né? Os pensamentos ficam atordoando a nossa cabeça. E aí, a gente, com sono ruim, a gente sofre com problemas de imunidade baixa, né? Hoje, a gente sabe que, por causa do sono, atletas têm lesões graves, né? Mesmo fazendo trabalho fisioterapêutico pesado, então, se o sono dele não é adequado, ele pode ter lesões, a fadiga do organismo não é muito grande. E assim, para a gente que é normal, então, é mais grave ainda, né? A gente, se isso acontece para o atleta, imagina para a gente que tem uma vida mais sedentária. Então, precisamos cuidar, né? Silvia levantou a mãozinha. Você quer fazer alguma pergunta? Sim, o senhor falou no caso da desparatização, eu não tenho a cápsula de On-Guard, eu só tenho o óleo. Pode-se usar o óleo do On-Guard para isso também ou não? Seria melhorar a cápsula. E Não, então, os endocrine também eu só tenho o óleo. então no grupo do Telegram, a gente tem lá a desparasitação com óleo, né? Tem a formulazinha lá. Se você não achar, é só pedir para mim aqui, eu mando de novo para você, né? Aí usando os óleos essenciais. Só que aí são vários óleos, né? Então a gente precisa, para fazer desparasitação, a gente precisa, o detox pode ser só com os endocrine, pode ser óleo mesmo, né? Agora, a desparasitação precisa ser o óleo de orégano, o On Guard e tal, então vai juntar alguns óleos e ele fica um pouquinho mais caro para quem não tem, né? Se for a opção de compra, né? Então, se eu for comprar para fazer desparasitação, é melhor comprar a cápsula pronta, que ela já está pronta. Agora, lá tem a formulazinha, o uso direitinho, está no nosso grupo do Telegram. É só pegar lá. Se você não achar, você me chama, eu mando para você. Aí tem todos os óleos lá direitinho, a quantidade, tal, como que usa, não? Como que você dilui com óleo vegetal, tal, para fazer direitinho. Tá bom? Mais alguma dúvida? Ficou alguma dúvida? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. O Zengest, sim, se usar diariamente, ele vai equilibrar a questão digestiva, né? Você não precisa usar diariamente, né, como um uso contínuo, né? Eu nunca recomendo óleo com uso contínuo. A gente tem sempre que dar um período de descanso, tal. Mas se você usar toda vez que você se sente incomodada, você vai ter várias questões resolvidas no corpo, né? Então, você faz uma desparasitação e depois usar o Zengest para controlar, você vai ter, porque é um blend bem poderoso da Doterra. A gente tem aí óleos bem interessantes no Zengest. Então, você vai fazer o uso e vai ficar bem tranquilo aí o seu intestino, né? Você vai conseguir ter um bom retorno. Tá bom?
Meninas, deu o nosso horário, né? Eu agradeço muito aí a audiência, né? Espero ter contribuído, né? Como sempre, me coloco à disposição, qualquer pergunta é só chamar lá no grupo, a gente está à disposição de vocês, e desejo para vocês aí uma boa semana. Se ficou alguma pergunta que não foi respondida, ou ficou alguma dúvida, é só chamar lá também no grupo, que eu respondo por lá, né? E agradeço aí a participação de todos. Então, uma boa noite. Espero que vocês tenham uma boa semana. Até mais.